Muito boa tarde a todos. Queria começar por saudar o Sr. Bispo do Funchal, o Sr. Dom António Carrilho, dizer que é para mim uma honra muito grande poder contar aqui com a sua presença nesta casa que é sua, que hoje me recebe. Mas tê-lo aqui é para mim um motivo de redobrada alegria. Saudar o Sr. Cônego Fiel, saudar a Sra. Diretora dos Assuntos Culturais, o Sr. Diretor do Museu da Arte Sacra, e agradecer muito o convite para estar aqui no meio de vós, onde vejo tantos amigas e amigos, e de facto faz-me sentir muito em casa. Eu tenho em relação a este museu uma dívida muito grande, porque verdadeiramente foi o primeiro museu da minha vida. Quando estava no seminário, mais de uma vez por ano, nós fazíamos a peregrinação ao museu, e depois ficou-me o hábito de frequentar o museu, de vir ver muitas vezes uma pintura, de criar uma relação afetiva com algumas peças que estão aqui guardadas. Fui acompanhando também a vitalidade deste espaço, de maneira que estar aqui presente é de certa forma, também reconhecer uma dívida que tenho e que essa, de certa forma, é impossível de saldar, porque aquilo que um museu nos pode dar, nós não temos outra forma de saldar senão enaltecer o seu papel, perceber a sua função social e eclesial, e em tudo contribuir para que ele, como projeto, se faça cada vez mais vivo. De maneira que há assim um traço biográfico que me liga também de uma forma muito afetiva a este espaço, que é um museu extraordinário, como todos sabemos. Na minha comunicação, eu queria fundamentalmente estabelecer um ponto de situação, uma espécie de estado de arte das relações entre a Igreja Católica e o mundo artístico, que são relações, se pensarmos no cânon do Ocidente, na história europeia, se pensarmos na história da nossa região, é impossível pensar a cultura sem a chave cristã, porque o grande património herdado nos séculos, construído, é de facto expressão do culto, expressão da Bíblia, expressão da fé dos crentes, expressão dessa procura de sentido, de verdade e de beleza que tem Deus, no fundo, como destinatário final. Mas na contemporaneidade, muito a partir da fratura moderna, a partir dos séculos XVII e XVIII, as relações foram-se alterando, modificando, tornando-se tensas, conflituais, se reinventando, e é um pouco em torno a essa tensão atual que gostaria de falar-vos. Hoje, num discurso muito cru, quando se fala da relação da arte com o cristianismo, muitas vezes a palavra que se ouve é divórcio. Divórcio porque parece que a Igreja, que durante séculos teve um papel fundamental, era a grande encomendadora, a grande produtora, a grande protetora das práticas artísticas, de certa forma isso acabou. Nós depois também vamos tentar perceber porque é que acabou e porque é que já não pode ser da mesma maneira. Mas, de facto, da parte da Igreja, há uma atitude diferente, que até pode ser interpretada como uma espécie de ruptura com aquilo que era uma tradição passada, onde os artistas viviam numa proximidade muito grande com a Igreja, as exposições, as grandes obras. Isso hoje de facto não é assim. E quando nós visitamos as igrejas que hoje estão abertas, para lá daquelas que conservam um património passado, até o século XVIII, o que encontramos, muitas vezes, dificilmente se pode considerar arte.
porque as imagens, o tipo de representação que hoje se leva para o interior de muitas igrejas, do ponto de vista artístico, são projetos muito débeis, quando não de puro kitsch, em relação àquilo que nós poderíamos pensar ser uma autenticidade artística. Mas da outra parte, da parte, digamos, dos meios artísticos, da produção de pensamento estético, nós também podemos ver um certo esfriamento, um certo distanciamento em relação àquilo que é o cristianismo, àquilo que são as igrejas e que é a Igreja Católica. E hoje um dos problemas da arte contemporânea é muito também o drama da autorreferencialidade. Ela perde-se num labirinto de si mesma, em que acaba por ser uma prática fechada, que só interessa, no fundo, ao mundo do Criador e deixou de fazer corpo com a sociedade e deixou, no fundo, muitas vezes, de ultrapassar o puro nível da imanência para procurar uma transcendência, para buscar uma espiritualidade. No fundo, um certo inverno que hoje ainda atravessamos, no que a arte diz respeito, quando temos os dois interlocutores, o catolicismo e a arte contemporânea, eu penso que há problemas de parte a parte. Quer dizer, há problemas na parte do catolicismo entender qual é a função da arte e da arte contemporânea, mas a arte contemporânea também entra num labirinto em que a reflexão da sua própria identidade e referencialidade acaba por devorá-la e ela acaba por ser um exercício muitas vezes banal e sem capacidade de ressoar mais fundo. Contudo, quando se faz um diagnóstico, é importante perceber que as coisas são sempre mais complexas do que aquilo que parecem. Os simplismos não ajudam. E de facto, nos últimos anos, nas últimas décadas, tem havido, por exemplo, da parte da Igreja, e vou falar sobretudo de 3 pontificados, esforços, iniciativas, documentos muito importantes para fundamentar um outro olhar sobre aquilo que a arte representa e qual é o seu lugar específico também em nos ajudar a construir uma experiência espiritual. Em 1964, o Papa Paulo VI tomou uma iniciativa que muitos consideraram inesperada. Pouco depois de aprovar a Constituição da Sagrada Liturgia, nós sabemos que com o Papa Paulo VI aconteceu a chamada Reforma Litúrgica, que hoje muitos criticam a sua validade, a sua pertinência, mas de facto ela foi um gesto fundador da presença da Igreja na contemporaneidade e penso que precisamos de entender muito bem o que é o pensamento do Papa Paulo VI. Uma das coisas que ele fez quando o Concílio aprovou a Constituição da Sagrada Liturgia e o missal do Papa Paulo VI, que é o missal com o qual hoje nós, por exemplo, celebramos a Eucaristia, ele reuniu os artistas na Capela Sistina e teve um discurso muito interessante em que lhes dizia isto: da nossa parte, diz o Papa Paulo VI, nós, Igreja, firmamos um grande ato de nova aliança com os artistas. A Constituição da Sagrada Liturgia que o Concílio Vaticano II promulgou é precisamente o pacto de reconciliação e de renascimento da arte religiosa no seio da Igreja Católica. Repito, o nosso pacto está assinado. Esperamos agora a vossa contrafirma.
Então, no pensamento do Papa, a reforma litúrgica ia incluir muito mais um diálogo com os artistas e com a arte contemporânea. E é interessante que no capítulo 8º da Constituição sobre a Sagrada Liturgia, um novo texto sobre a liturgia, diz o seguinte: entre as mais nobres atividades do espírito humano estão de pleno direito as belas artes, que a Santa Mãe Igreja amou sempre as belas artes, formou artistas e nunca deixou de procurar o contributo de ambos, que a Igreja nunca considerou um estilo como próprio seu, mas aceitou os estilos de todas as épocas. Este é, de facto, um timbre do cristianismo ao longo dos séculos. A Igreja não adotou o único estilo como o estilo católico. Adotou sempre uma grande amplidão, reconheceu a autenticidade artística onde quer que ela estivesse. E por isso nós temos artistas tão diferentes como Giotto e Caravaggio, como Miguel Ângelo e Frei Angélico, artistas tão diferentes e na contemporaneidade a trabalhar, precisamente porque a Igreja não se fixa num estilo, mas cria uma atitude de abertura e de confiança naquilo que a experiência artística é em si. E o desejo do Concílio Vaticano II, expresso na Constituição, pode ser resumido na frase final deste capítulo: por isso, seja cultivada livremente na Igreja a arte do nosso tempo. Então, o grande augúrio, o grande desejo do Concílio Vaticano II era estabelecer uma aliança com o mundo da arte, procurando parceiros, juntando artistas. E nós sabemos que em grande medida isso aconteceu, porque a transformação da Igreja muitas vezes é uma transformação capilar. Não acontece, não é o todo, mas são pequenas experiências que vão acontecendo. E no colóquio que aqui se realizou no Museu de Arte Sacra, vários intervenientes vieram falar de experiências, por exemplo, a experiência do Morar, o movimento de renovação da arte religiosa em Portugal, que teve uma importância fundamental nos anos a seguir ao concílio, com a criação de obras que hoje são, inclusive, património nacional, como a Igreja do Coração de Jesus, dos arquitetos Teotónio Pereira e Nuno Portas. Mas uma experiência de reflexão e de pensamento que é verdadeiramente extraordinária. E hoje, por exemplo, aquilo que está a acontecer com o caso que aqui também foi trazido das igrejas de Braga, com certeza que é fruto desta abertura e deste espírito do Concílio Vaticano II. De maneira que o concílio é, de facto, um momento muito importante, um momento seminal de uma atitude nova de diálogo que a Igreja quer relançar com o mundo artístico. Nós podemos dizer, mas apesar disso ainda vejo coisas que não gosto, apesar disso ainda encontro atitudes, mas nós temos de perceber que as transformações de facto acontecem no tempo, muitas vezes de forma capilar e muitas vezes pela força que determinados modelos têm. Uma igreja como a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, evidentemente, é uma igreja que fala. É uma igreja que depois vai semear uma outra compreensão do que é que pode ser a arquitetura do espaço religioso. E nas últimas décadas em Portugal nós temos exemplos extraordinários de encomendas que a Igreja tem feito a arquitetos de uma qualidade, de um talento, de uma genialidade e que enriquecem verdadeiramente não só o património artístico, mas também o património religioso do nosso país. E é interessante que o Papa Paulo VI não fez apenas esta atividade. No final do Concílio Vaticano II, ele voltou a juntar os artistas e disse-lhes: hoje como ontem, a Igreja tem necessidade de vós e volta-se para vós. E diz-vos pela nossa voz: não permitais que se rompa uma aliança entre todos fecunda. De
maneira que, se há um termo que aparece no magistério dos últimos papas, para falar da relação do cristianismo com as artes, é a palavra aliança. E uma aliança que se percebe que muitas vezes é débil, mas uma aliança que se quer reforçada e que se percebe, sobretudo, a importância, o valor que ela tem. Um outro Papa que teve um papel muito significativo foi o Papa João Paulo II, São João Paulo II, que na passagem do milénio escreveu uma carta aos artistas. É um texto extraordinário, um texto de uma grande abertura e que ao mesmo tempo faz uma reflexão espiritual sobre o que é a vocação artística e o lugar da arte na comunidade, no corpus da Igreja e no corpus que é uma sociedade. E aí ele também fala com palavras muito realistas, dizendo: se é verdade que um certo clima levou por vezes a uma separação entre o mundo da arte e o mundo da fé, é verdade também que até mesmo nas condições de maior separação entre a cultura e a Igreja, é precisamente a arte que continua a construir uma espécie de ponte que leva à experiência religiosa. E o Papa defende isto, que mesmo do ponto de vista natural, a arte é uma atividade espiritual. A arte é espiritual. Porque a arte não está interessada apenas na imanência. A arte procura esse limiar invisível, inaudível da transcendência. E o pintor não está apenas, ele parte da materialidade para buscar uma outra coisa que não está ali na própria matéria, mas que esplende da própria matéria. Nesse sentido, a vocação artística é, de sua natureza, uma vocação espiritual. Um outro Papa que deu uma extraordinária atenção ao papel dos artistas foi o Papa Bento XVI. E quando se cumpriram 35 anos do primeiro gesto do Papa Paulo VI, o Papa Bento voltou a congregar os artistas na Capela Sistina, num encontro que tinha este programa marcante: expressar e renovar a amizade da Igreja com o mundo da arte. Eu tive o privilégio de estar presente nesse encontro. Só estar sentado na Capela Sistina durante um par de horas já vale uma viagem a Roma. Mas a lição do Papa Bento XVI foi, de facto, uma lição extraordinária sobre arte e verdade. E ali estavam grandes pintores, grandes músicos, grandes escritores, grandes arquitetos, e de facto foi unânime o clima de amizade, de proximidade, de escuta, que ali verdadeiramente se viveu. É claro, há uma pessoa que nas últimas décadas na Igreja tem tido esta função a partir do Pontifício Conselho da Cultura, que é o cardeal Gianfranco Ravasi. Ele tem feito tudo para criar um clima que relance esta aliança. Por exemplo, agora, a partir do próximo mês de julho, na grande Bienal de Arquitetura de Veneza, onde o nosso querido arquiteto Paulo David também já esteve presente. Nesta Bienal, a Santa Sé vai construir um conjunto de capelas que encomendou a arquitetos de todo o mundo. O português Souto Moura vai construir ali uma capela e, sem dúvida, é mais uma tentativa de reforçar um diálogo que a própria Igreja considera como um lugar vital. Porque, como dizia o Papa Bento XVI, a arte precisa da Igreja, porque a arte precisa de transcendência.
A arte não pode ser só imanência, senão torna-se autorreferencial, deixa de ter esse poder de ressoar. Mas a Igreja também precisa da arte. Porque aquilo que um artista pode dizer, pode explicar, pode traduzir, pode interpretar do mistério, só a obra de arte o pode fazer. E é muito interessante que um dos maiores teólogos do século XX, Hans Urs von Balthasar, ele dizia que das obras mais extraordinárias para a experiência religiosa que se construíram no século XX não foram obras de teólogos, mas foram obras de artistas. Quer dizer, os artistas dizem um mistério. Dizem um mistério. E dizem um mistério de uma forma que o mistério permanece mistério, mas com uma força capaz de tocar o coração, capaz verdadeiramente de nos transformar. De maneira que, deste primeiro ponto, sublinhava duas ideias. Primeiro, que hoje sentimos que há uma relação que por vezes é uma relação difícil, inexistente, ou então um divórcio, ou então um certo gelo, mas que ao mesmo tempo há tentativas, há esforços, há uma consciência da Igreja, quer nas bases, nos imensos laboratórios eclesiais e experiências que se têm realizado, quer ao nível do próprio magistério, do discurso doutrinal da Igreja, há uma grande atenção a esta aliança da arte com a experiência religiosa. Contudo, a arte está em mudança e nós estamos a fazer este diálogo entre a arte e a espiritualidade num contexto específico, que é o do nosso século XXI. E, por exemplo, um dos termos que a teologia recupera incessantemente é o tópico da beleza. E a teologia recupera os três transcendentais, dizendo é fundamental para nós buscarmos a verdade, o primeiro transcendental, o bem, o segundo transcendental, e a beleza, o terceiro transcendental. Mas hoje a arte contemporânea tem um problema com a beleza. E quando, por exemplo, um teólogo vai falar numa assembleia de artistas, se ele vai fazer o discurso da beleza, parece um bocado ingênuo, porque a arte contemporânea olha com desconfiança em relação à beleza, aquilo que nós representamos como beleza. E hoje, quando se olha para a realidade do mundo, muitas vezes é difícil ir além do comentarmos a contradição, a fragmentação, a dispersão e o próprio mal. No centro da sua reflexão, a estética contemporânea colocou uma reflexão sobre o drama e a dilaceração da própria existência. E as categorias mudaram. Quando nós pensamos, por exemplo, São Tomás de Aquino dizia que há três condições para que se possa falar de beleza. A primeira condição é a integridade. Uma obra inacabada não pode ser bela. Uma obra incompleta não pode ser bela. Um fragmento não pode ser belo. Porque tem de haver a experiência de integridade para podermos estar diante da beleza. Hoje nós sabemos que a arte do nosso tempo é a arte do fragmento. É a arte que aceita a ferida da incompletude e acha a integridade uma ilusão ou uma pretensão perigosa. Outra noção de São Tomás de Aquino é a arte é a harmonia. Hoje nós olhamos para as obras artísticas e percebemos que elas não são harmonia, que elas são o triunfo do ambíguo, do diverso, do disforme, do brutalista. E é através dessas características que elas tentam produzir significado, produzir sentido. São Tomás de Aquino dizia, por fim, a arte é claritas, é claritas. Nós podíamos estar aqui uma tarde inteira a falar do significado de claritas no pensamento medieval. Mas claritas, por um lado, tem que ter uma evidência.
e tem de ter uma claridade, tem de ter uma transparência. Ora, a arte contemporânea hoje é muito mais a arte que explora o absurdo, que explora a opacidade, que tenta perceber aquilo que, digamos, que a escuridão esconde, mais do que propriamente esta procura da claritas. E quando nós comparamos textos que são conhecidos de todos nós, por exemplo, quando comparamos este texto, as Mademoiselles de Avignon, do Picasso, com a Vênus de Milo, nós percebemos que aquilo que é integridade, proporção, harmonia, claritas na arte clássica, claramente o cubismo e a contemporaneidade transforma noutra coisa. Então a arte contemporânea obriga-nos também a deslocar o nosso olhar e se calhar a colher muito mais interrogações saindo do nosso território de conforto. Ou quando nós olhamos para esta imagem do ciclo dos mistérios de Maria, que Paulo Rego pintou para a capela do Palácio de Belém, e temos aqui uma anunciação, com a anunciação que é aqui residente no nosso Museu de Arte Sacra, nós percebemos, ainda somos os mesmos, porque nós somos capazes de gostar, de amar uma anunciação do século XVI e somos capazes de amar e de perceber uma anunciação do século XXI. Mas claramente são coisas diferentes, são realidades diferentes e que obrigam a pensar o que é a representação estética, também com outras categorias, que no fundo são as categorias do homem contemporâneo. Eu quis trazer esta imagem de Edvard Munch, uma pintura icónica da contemporaneidade, O Grito. É uma obra fina e secular. Ela foi pintada em 1893. 1893 era um tempo de prosperidade. Se a gente pensa que na Primeira Guerra Mundial mais de 10 milhões de seres humanos foram gaseificados na Europa, assim de um momento para o outro, sem a gente perceber como aquilo aconteceu, então a gente percebe que a arte começa a sentir e a interpretar o seu tempo muito antes de nós termos consciência dele. A arte antecipa o seu tempo. E nesta obra estranhíssima de Munch, nós percebemos o quê? É uma ponte da doca de Oslo ao pôr do sol. Temos esta figura estranha, sem cabelo, com um ar doente, um pouco hermafrodita. Não percebemos se é um homem, se é uma mulher. É uma figura que está torta, como aliás todo o seu contexto. E ele é sobretudo estas zonas escavadas. Os seus olhos são uma espécie de boca, a sua boca são uma espécie de olhos, para traduzir a precariedade, para traduzir esta paisagem dolorosa, esta via crucis, em que a condição humana se tornou. Esta obra, porque é que é uma obra tão referencial? Porque ela explica-nos a grande desmontagem do humano que está também por trás da arte contemporânea. E hoje, evidentemente, nós não podemos pensar o que é o Estatuto da Arte sem pensarmos naquilo que Freud veio dizer sobre o mundo subterrâneo dos sonhos e dos desejos que cada um transporta. Nós não podemos pensar o que é a arte contemporânea sem pensarmos que Nietzsche veio proclamar a morte de Deus e que o homem contemporâneo está radicalmente só. Nós não podemos pensar a arte contemporânea sem pensar nas duas guerras mundiais, a primeira trágica, a segunda
com a Shoah, que dizimou completamente milhões e milhões de seres humanos num genocídio a uma escala massificada, e nós podemos perguntar: como é que podemos falar de beleza com todas estas feridas, com todas estas cicatrizes? Como é que a arte e a espiritualidade se podem juntar num discurso que seja também reparador em relação ao que tem sido, de facto, a história do mundo moderno e contemporâneo? Um filósofo que pensou muito a condição da arte foi Martin Heidegger, e ele dizia isto: a arte tradicionalmente era harmonia, regra, simetria, exatidão. Pensou-se sempre a arte como luz. Até o presente, nós pensamos sempre a arte como luz, como epifania, como esplendor de absoluta e incontestável evidência. É interessante aquilo que Heidegger diz. Ele diz: ainda é assim. A arte ainda é luz. Mas agora, a luz já não nos chega de uma forma direta. A luz chega-nos como que filtrada por um bosque. Como quando nós atravessamos um bosque e a luz aparece coada pela multidão das copas, das folhas das árvores. Assim é a experiência que hoje nós temos. Porque, como ele diz, a beleza tornou-se indeterminável. Indeterminável. Isto é, nós hoje não sabemos o que é beleza. Possivelmente nós somos a primeira geração humana, até mais do que os que primeiro pintaram as cavernas e consideravam a beleza como as tribos indígenas, pintar-se bem para a guerra ou preparar-se bem para os ritos, isso era a arte. Nós possivelmente somos as primeiras gerações de humanos que não sabem o que é a beleza. E que em relação à beleza discutimos muito, porque a beleza tornou-se indeterminável. Indeterminável. Indeterminável por todas estas feridas e é esta espécie de desmantelamento do humano que nos faz perder a inocência em relação a determinados discursos de beleza. E quando hoje, por exemplo, visitamos um museu de arte contemporânea, possivelmente para muitos dos que estão aqui presentes, de uma geração mais avançada, é um choque imenso. Porque há sempre aquelas histórias da senhora da limpeza que não percebe que está perante uma obra artística e que a destrói, ou que a varre, porque a arte ganhou um lado de efêmero e um lado de pensamento que nós não estávamos habituados. Para nós a arte era como o verso do Keats, que diz: uma coisa bela é uma alegria para sempre. A arte era eternidade. E hoje a arte não é assim. Hoje a arte é uma luzinha, um fósforo aceso sobre um instante, sobre um momento. E percebermos isto, perceber que o mundo em que nós vivemos é um mundo complexo, deste ponto de vista da compreensão daquilo que, por exemplo, é a beleza. Mas uma coisa é certa: nós não podemos desistir de procurar a beleza. Porque nós somos, como humanos, somos seres famintos, sedentos da própria beleza. Porque a vida humana não é simplesmente estática. A vida humana é estática. É estática. Isto é, a nossa vida precisa de êxtase. Ela só se redime, ela só ganha aquela profundidade, só se sente cumprida quando ela atinge esta capacidade de saída de si, quando ela se une a alguma coisa que é do domínio da transcendência, quando ela é habitada por um espanto, por um assombro, por alguma coisa que é de outra ordem e que é capaz de a tocar profundamente. Sem êxtase, nós somos apenas animais que estão a ser conduzidos para o matadouro. Porque é o êxtase
que nos abra outro tipo de experiências. A experiência do amor, a experiência religiosa, a experiência do sentido, a experiência estética. Não, é uma experiência da ordem do êxtase. E essas dimensões precisam ser protegidas, porque são elas que nos ajudam a definir também o que é o destino humano. Como dizia um grande poeta, Carlos Quevedo, nós podemos ser poeira, mas somos poeira enamorada. Somos poeira enamorada. Isto é, nós somos aqueles para quem isto não nos basta, para quem isto não nos chega. Precisamos de outra coisa, precisamos de outra coisa. E a arte é isso. A arte faz-nos dialogar com outra coisa. A arte é um acelerador da nossa própria viagem. Esta viagem interior que estamos sempre a realizar. E nesse sentido, a arte é tão importante por causa do êxtase, da vocação estática que tem a pessoa humana. Porque a estética não está só interessada nos sentidos. Os sentidos são muito importantes. São grandes portas, grandes aberturas para a construção da nossa experiência humana. Mas os sentidos não são apenas os naturais. Os sentidos naturais conduzem aos sobrenaturais. E o nosso olhar torna-se um olhar outro. Torna-se um olhar que espera outra coisa da experiência humana. E uma coisa que não é simplesmente da ordem do visível, uma coisa que não é simplesmente deste mundo. É interessante, a propósito deste golo extraordinário do Ronaldo, muitas capas dos jornais eram: de que mundo é este rapaz? Aquilo não parece deste mundo, porque ele levita, ele marca golos como ninguém marca, parece de outra natureza. E esta pergunta é uma pergunta que acompanha de facto a produção criativa. Porque não pode ser apenas a expressão deste mundo. É outra coisa. E essa experiência de alteridade e de fronteira é muito importante para cada um de nós construir uma experiência interior. Uma riqueza interior. É interessante que em grego, beleza, belo, diz kalon, to kalon, quer dizer o belo. E kalon tem a mesma etimologia do verbo kaleo, que quer dizer chamar. Então, o que é o belo? É alguma coisa que chama. É alguma coisa que lembra aos humanos o seu chamamento, que não é um chamamento para o imediato apenas, mas é um chamamento para esta alteridade, é um chamamento para esta procura de uma transcendência, procura de uma outra coisa. É muito, para mim, que estudo os textos do primeiro século cristão, os séculos bíblicos, é muito importante, por exemplo, perceber como para Jesus, claramente, e para as primeiras comunidades, a vida não começa pela ética. E é um erro, muitas vezes, nós colocarmos a ética como o princípio da vida. Não. A vida, o primeiro ponto da vida é o êxtase da vida, é a paixão pela vida. A ética tem um lugar fundamental. A ética estrutura completamente a nossa vida. A ética é um pilar. Mas o fundamento tem de ser alguma coisa de outra ordem, que funda por inteiro a nossa existência, que fala de um encontro de outra natureza, de outra natureza, e que nós podemos, por exemplo, tocar naquela parábola que Jesus conta no Evangelho de Mateus 13, 45, 46, a parábola da pérola, e diz assim: o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca belas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi vender tudo quanto tinha e comprou-a. É uma parábola estranha, porque este homem anda à procura de pérolas e encontra uma pérola que ele estima muito
e hipoteca a sua vida toda por causa de uma pérola. E a gente pensa, bem, isto não é um ato ético. Não é um ato ético. É um ato de amor. É um ato de amor. Ele descobriu o seu amor. A partir daí há de surgir a ética. Mas primeiro foi esta espécie de enamoramento. Foi esta espécie de reconhecimento de si. Foi esta espécie de compreensão daquilo que é a vida. E de uma vida crescente, de uma vida em espiral. Foi este reconhecimento. Foi esta paixão. E a partir daí, então, é que começa a expressão de um caminho. A importância da via da estética no caminho espiritual aparece muito bem expresso num livro, num clássico do cristianismo e do Ocidente, que são as Confissões de Santo Agostinho, cuja leitura vos aconselho vivamente, porque é uma das grandes obras que todos devíamos ter lido alguma vez na nossa vida. E nas Confissões de Santo Agostinho, ele diz isto: feriste-me o coração com a tua palavra e eu te amei. O céu, a terra e tudo o que neles existe dizem-me por toda a parte que te amo. Mas que amo eu quando te amo? Não amo uma formosura corporal, nem uma glória passageira. E contudo amo uma luz, uma voz, um perfume, um alimento, um abraço. Quando amo o meu Deus, luz, voz, perfume, alimento e abraço do homem interior, onde brilha para a minha alma uma luz que nenhum espaço contém, onde ressoa uma voz que o tempo não arrebata, onde se exala um perfume que o vento não esparge, onde se saboreia uma comida que a sofreguidão não diminui, onde se sente um contacto que a saciedade não desfaz. Eis o que amo quando amo o meu Deus. A experiência espiritual que Santo Agostinho descreve é uma experiência estética, porque é uma experiência estática, porque ele se coloca na contemplação de Deus. Parte da luz, da voz, do perfume, do alimento, do abraço, mas percebe que vai completamente além disso. Nós estamos a celebrar também o Ano Europeu do Património. É uma oportunidade muito importante para pensarmos naquilo que o património nos diz, nessa palavra, nessa potência que o património hoje tem. Na Igreja Católica, cada vez mais temos uma consciência daquilo, por exemplo, que São João Damasceno dizia já no século VII, em que se diz assim: se um pagão chega e te diz, apresenta-me a tua fé, São João Damasceno diz, leva-o à igreja e mostra-lhe a decoração de que está ordenada e explica-lhe a série de quadros sagrados. Então, a arte, o património, são uma mistagogia para aqueles que não acreditam. Hoje, a Igreja cada vez mais percebe que um ponto de encontro, de diálogo entre crentes e não crentes, tem de ser o espaço artístico, que é um lugar de encontro. E que, por exemplo, um museu como este, numa cidade, numa igreja local, tem uma função verdadeiramente extraordinária, porque ressoa, porque tem as portas abertas, porque é visto por toda a gente, porque é capaz de colocar na cabeça pensamentos que as pessoas não tinham, porque é capaz de falar de Deus à sua maneira. Por isso, há uma aliança que é preciso refazer e há uma amizade que é preciso restabelecer entre a Igreja e os artistas, e penso que desse diálogo podem vir frutos muito importantes, muito vitais para a nossa própria sociedade. Porque a Igreja, de sua natureza, é capaz de entender um artista. Se há uma coisa que a Igreja entende, é aquilo que é um artista. E o papel que ele tem
e o que significa aquela trajetória e aquela busca. Porquê? Porque a procura que um artista faz da beleza não é diferente daquela procura que um orante faz de Deus através da sua oração. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela vossa presença.